Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos que vão estar conosco nesse vídeo, no dia 2 de junho de 2023. Quero cumprimentar vocês, todos que estão em casa, na paz do Senhor Jesus, irmãos em Cristo Jesus. E aí, enfim, a todas as pessoas, mesmo que não são evangélicos, não são da mesma fé, mas eu te cumprimento também a você, amado, que na paz do Senhor. O canal Mensageiro do Rei é um canal que procura a ler a palavra, a dar ensinamento da palavra, e Deus vai abençoar cada um. Nós falamos na lição 8 do vídeo 8, lição 8. Se você for lá, você vai ver que nós falamos sobre Eli e Samuel, como o sacerdote foi um bom sacerdote, mas como pai não exerceram uma boa função. E agora estamos na lição. Aí na lição 9 falamos de Davi, que foi um bom rei em Israel, mas não foi um bom pai na criação. E hoje nós estamos falando a lição 10, louvado seja Deus. A lição 10 fala quando os pais sepultam seus filhos, louvado seja o Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai, nesse instante, Deus, eleva meus olhos para o monte de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem, o Senhor que fez o céu e a terra. Deus, nós estamos com um compromisso no dia de hoje de falar a Tua palavra através da escola bíblica dominical. E nós estamos, Pai, falando com um povo crente, um povo não crente, pessoas que estão junto conosco no canal nesse instante, que Tu possa abençoar cada um, Pai, que vai estar vendo esse vídeo de dia, de manhã ou de noite, qualquer hora do dia ou da noite, que Tu possa abençoar cada pessoa, que essa palavra possa ser bem direcionada pelo Teu Espírito, Pai, que eu possa falar aquilo que Tu, Pai, determinar através dos cultos dominical. Venha abençoar, venha dar vitória, dar um dia abençoado para cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amado, a lição hoje é dia 2 de junho, louvado seja o Senhor, 2023. Nós estamos falando hoje sobre quando os pais sepultam seus filhos. Se você não tem a revista da CPAD, eu aconselho que você compre uma. E nós já estamos quase no segundo trimestre terminando. Aí, se você sentir desejo no coração de participar do estudo, você faz, compra essa revista da CPAD. Texto áureo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Segundo Coríntios, capítulo 4, 8, 9. A leitura está no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 13 e 16 a 19. Você pega um caderno, você anota para você, no decorrer do dia, você estudar a palavra do Senhor. Nós não vamos ler aqui, porque eu sempre falo aqui no canal, nós temos uma classe única. A classe única é porque nós temos várias pessoas crentes, pessoas não crentes, pessoas que são amigos espírita, católicos, qualquer tipo de pessoas pode estar conosco nesse estudo, porque ele vai ser publicado e ele está exposto a todas as pessoas para fazer parte da escola dominical. Enquanto Deus nos permitir, estamos aqui, fazendo essa obra do Senhor. Vamos perder tempo, para não perder tempo. Vamos falar acerca de a família de Jó. Quem era Jó? É uma pergunta. Patriarca Jó nasceu no norte, é o tópico 1, da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior à de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 e 28 a.C. Naquele tempo, a longevidade humana era maior que a atual.
o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca Jó. 4:2-6. Mas especificamente ele nasceu depois do dilúvio. Jó 22:16. E tornou-se um homem rico e próspero. Jó 1:3 e 42:12. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus. Homem sincero, reto, justo, temente a Deus, e por isso se desviava do mal. Jó 1:8. A esposa de Jó, tudo o que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro. Ele ganhou a fama de uma mulher, ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Ainda Jó foi vítima de feridas lentas, das quais ela teve repugnância. Todavia, fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação do seu esposo. Seu desespero afetou a sua fé, a ponto de levá-lo a declarar para o seu marido: amaldiçoa a Deus e morra. Jó 2:9. Ela teve 10 filhos com Jó, e como não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa, o patriarca suportou tudo até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal em bênção. Os filhos de Jó estava, o 3 do tópico 1, Jó estava ao modo de viver de seus filhos. Estava atento ao modo de viver de seus filhos. Estes tinham uma rotina social e banquetes, muitas comida e bebida. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifício a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias, ou seja, havia zelo, cuidado e do patriarca para o bom-estar espiritual de seus filhos. Louvado seja Deus, como nós falamos aqui no início da leitura, Jó ele não foi como Eli e Samuel, que cumpriram um bom sacerdócio, mas não foi um bom pai. Davi da mesma forma, e agora nós estamos falando sobre acerca de Jó. A perca de Jó foi uma perca muito grande. Essa estudo de hoje, que fala quando os pais sepultam seus filhos, amado, o sepultamento de uma pessoa já não é bom, ainda mais quando se trata do filho ou de uma filha. A coisa fica mais difícil, louvado seja Deus. Mas a Bíblia mostra aqui que Jó, ele era um homem de situação financeira muito boa, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que estava presente como pai junto com os filhos, um homem que se sacrificava ao Senhor pela vida dos filhos, mas aconteceu uma tragédia. Se você perde um filho, quando falo em filho, falo em filha, você perde um filho que é o fruto seu,
Há uma tristeza, já imaginaste, quando perde 10 filhos? A tristeza, a situação em que estava. E a mulher de Jó, nós vemos aqui que ela era uma mulher que ela estava muito bem, mas no momento em que veio aquela perca, abalou a fé daquela mulher. Ela chega a um ponto de pedir para Jó amaldiçoar o Deus dele e morrer de uma vez, porque ela perdia, ela estava ali como esposa, mas estava ali pelos bem-estar do seu próprio bem, vivendo com a vida boa, próspera. Mas, amado, muitas das vezes, quando acontece um caso desse na família, aí é que a gente vamos ver a capacidade do cônjuge, a união, a hora que Jó precisava da sua esposa ao lado dele, dando força, dando ânimo, louvado seja o Senhor. Naquele instante que Jó estava com seu coração quebrado, com seu coração partido, orando pelos filhos, cuidando dos filhos, mas a palavra de Deus fala que o nosso adversário, louvado seja Deus, ele está sempre pronto a que ele possa tragar. Diz a Bíblia que o adversário, está escrito lá, que você vai ver, eu não vou falar o que tem que ser falado, mas você vai entender que ele se aproximou diante do Senhor, lá no teu trono, quando os filhos apresentaram. E o próprio Deus, ele elogiou a conduta de Jó, porque Jó era um homem íntegro, era um homem que tinha o coração voltado para Deus. Todas as coisas que passavam, ele estava ali orando, apresentando sacrifício ao Senhor em oração, em clamor pelos seus filhos. E agora, quando ele vê aquele ato acontecer, eu não tenho tempo de ler o estudo todo, mas você vai ver no estudo aí, se você pegar a Bíblia, no livro de Jó, no capítulo 1, você vai ler a Bíblia comigo aí no canal Missão do Rei, e você vai ver as condições em que Jó passou, a luta que ele passou, a dificuldade que ele passou, a perca que ele passou, e ainda ter que suportar uma palavra que, na realidade, a esposa é ajudadora, mas naquele instante que ela precisava de uma ajuda, a esposa dele falou assim: maldiçoa o seu Deus e morre. Porque Jó, além dele ter perdido tudo, os 10 filhos, perdido seus bens, perdido tudo, que cada hora ele recebia uma resposta dos filhos, da fazenda, das ovelhas, de tudo os bens dele acabou. Jó agora se torna uma pessoa triste, com o coração abatido, abalado, mas com a fé perfeita no Senhor. Nós, amados, temos que andar, a Bíblia ensina que nós temos que andar por fé e não por vista, ou por aquilo que nós vimos. Nós temos que andar por aquilo que nós não vimos, mas nós acreditamos que Deus existe e Ele está sempre conosco, louvado seja o Senhor. Pronto. A Bíblia fala que quando Jó, ele recebe aquela palavra no tópico 2, diz a Bíblia que Jó, ele rasga as suas vestes e ele vai para a cinza, para a oração, para clamar a Deus. Jó estava com um mau cheiro, além de perder tudo, ele pegou a lepra, e essa lepra tinha um mau cheiro, louvado seja o Senhor. E esse mau cheiro, ele ficou ali, a pessoa que tem bens financeiros, tem tudo, perde o seu filho, os seus 10 filhos, não é um filho, 10, são 7 filhos homens e 3 mulheres. A situação de Jó aqui, o estudo mostra, nessa lição 10, que nós precisamos estar alicerçados na palavra, vivendo a palavra, porque o próprio Deus justificou Jó. Quando o adversário se aproximou dele, ele disse: viste o meu servo Jó, que está lá na terra de Uz, que ele está lá, a fieldade, a sinceridade dele.
Aí o nosso adversário, que não pode falar o que está escrito lá, ele chega e fala: tá bem, cercado de bens, cercado de tudo, eu quero ver. Ele nunca vai ficar aborrecido. Aí então Deus fala para o adversário: olha, você vai lá, toca nos bens, mas não pode tocar na alma. Não pode tocar na alma. Então o adversário foi lá, fez de tudo para poder acabar com a fé de Jó. Jó perdeu tudo, mas a esperança dele, ele permaneceu. A nossa esperança, amado, ela está firmada no Senhor. Não importa a circunstância, não importa a maneira, mas o que importa é que nós temos que acreditar que Ele existe e Ele está no meio de nós. Eu estou falando de Jesus, do nosso Deus poderoso. Ele está junto conosco. É somente você acreditar que esse estudo hoje ele possa chegar dentro da sua casa e você possa abrir o seu coração e passar a viver uma vida como Jó viveu. Eu vou contar aqui rapidamente um caso, porque eu sei que esse vídeo, quando ele é lançado, eu tenho pessoas que me conhecem, a minha vida pessoal, me conhece. Aí então a pessoa pode falar assim: ah, mas ele não contou, ele não suportou a luta que veio. Então, para você, eu vou falar, é uma experiência que você vai ter. Vamos continuar aqui rapidinho e vamos lá, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Lidando com a morte. Dentro da família, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos, e os versículos 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chegam à casa de Jó, quando tudo parecia normal. A morte os surpreendeu, todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado, e só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho da sua cruz no Calvário. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 56. Assim todos ficaram perplexos diante da morte, e principalmente quando envolve alguém próximo a nós. Por isso a palavra de Deus nos mostra que devemos estar consciente quando a realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre ela. Entretanto, nossa confiança está em Cristo, e por causa de sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentro a vida eterna com nosso Salvador. João 5:24. Amado, quem venceu a morte foi só Cristo. Ele venceu. Quando o nosso adversário, pensou que ele ganhou a batalha, no terceiro dia ele ressuscitou. E esse Jesus que ressuscitou, é ele que nos dá o ensinamento hoje, no século 21. É ele que nos dá força hoje para sobreviver pela fé. Então, meu amado, que você possa, nesse dia, nesse estudo, você possa aproveitar esse estudo para um progresso espiritual. As duas aulas 8 e 9 nós falamos sobre a má paternidade do pai. Hoje nós estamos falando de Jó, que foi um bom pai, um bom patriarca, um bom pai, um bom esposo e um homem que não perdeu a fé. A fé, amado, é o firme fundamento das coisas que se esperam,
não nas coisas que se vê. O que você vê não é fé, você está vendo, mas você acreditar que Deus existe e Ele é o galardoador, é Ele que nos está nos dando nos sustentando para estar aqui hoje, no dia 2 de junho, para falar essa palavra para você. Você que não é evangélico ainda, você que talvez até pastor. Eu tenho pessoas que no canal eu sei que não são evangélicos e eu transmito esse estudo dominical para que eu possa ver um fruto através da palavra. Uma pessoa que às vezes estava num problema difícil, mas Deus restaurou a vida dessa pessoa através da palavra. Talvez você está passando por causa da sua perca, você agora começa a pensar: eu vou desanimar de tudo, eu vou parar com tudo, mas o Senhor nos dá através dessa escola, desse estudo bíblico. Aquele que escreve a revista CPAD, ele foi muito bem claro aqui nesse estudo, que é um estudo de reforço para a nossa vida espiritual. E o que nós precisamos, amado, no dia de hoje, no último tempo, é que nós se aproximamos do Senhor, é que nós chegamos a Ele. Eu não tenho tempo de fazer um estudo de 1 hora e pouco, porque fica cansativo. Então eu me preocupo com você que está no canal Museu do Rei, assistindo esse estudo bíblico, que você possa permanecer no vídeo até o final. Por isso que eu procuro fazer um vídeo pequeno, um vídeo curto, para você preocupar na sua salvação, na sua alma. Esse é o objetivo desse canal Museu do Rei. É que você possa se aproximar do Pai. Não um filho que você perdeu, você não teve mais condição, parou. Eu vou contar rapidamente aqui uma experiência que eu passei. Eu sei que essa experiência talvez ela possa ser muito bom para ti, mas para a pessoa que muitas das vezes me conhece, sabe? A minha vida que me conheceu no passado, que está no canal Museu do Rei, eu tenho que dar a palavra aqui para você, Jorge, você que muitas das vezes você está numa vida errada, teu pai, tua mãe aconselhou a você, para você ir para o caminho reto, o caminho do bem, mas você, por acaso, você se envolveu no caminho errado, um caminho sem volta. Mas existe volta para você, é você se arrepender dos seus pecados, é entregar a sua vida ao Senhor, que esse vídeo possa ser transmitido, publicado para várias pessoas. E o que eu vou falar aqui, ele vem falar para edificar o nome do Senhor. Eu vou contar aqui rapidamente, mesmo sendo um bom pai, eu tive 2 percas. No vídeo passado você vai ver a morte da minha filha. Eu não contei a história dela. Agora eu estou falando acerca da morte. E eu perdi um filho. E esse filho, quando eu perdi o meu filho, eu estou falando isso para a pessoa que me conhece. Porque eu sou uma pessoa que fala aquilo que é real. E esse vídeo vai chegar em várias pessoas. Então, quando eu perdi no ano 2000 meu filho, ele entrou no lado errado. E esse lado que a pessoa entra, eu estou falando sobre a morte, a perda de um filho, quando os pais sepultam seus filhos. E eu tenho que falar sobre isso. E quando eu fui, meu filho trabalhava, era um trabalhador comigo na minha profissão, mas no ano 2000, você já viu uma flor quando ela está bonita, florida? Tu já viu quando você está cheio da unção de Deus? Eu estava, pela misericórdia de Deus, com um dom de cura, um dom de edificação, um dom maravilhoso. E esse aí é que o adversário da nossa alma ele persegue. É essas pessoas. Quem faz a vontade de Deus, amado, quem faz a vontade do Pai, o nosso adversário persegue. Ele tenta de todas maneiras parar. E eu não sou um evangélico falso, eu falo o que é. No ano 2000, eu estava... mas então não estava se alicerçado na palavra.
Eu estava fazendo o que Jó fazia, orando pelos filhos, jejuando pelos filhos, clamando a Deus. Tem um louvor que diz: o inimigo covardemente tocou num dos meus. Aí meu filho, que era uma pessoa agarrada, unida comigo, ele faz uma coisa errada, e agora eu vou para o trabalho e chega a notícia do falecimento do meu filho. Aquilo acabou comigo, acabou com a minha vida espiritual acabou. Eu não posso aqui no canal do Rei falar mentira, eu tenho que falar a verdade. Acabou comigo, eu não fiz como Jó fez. Jó é um exemplo para mim e para você. Mas o que eu fiz não é um exemplo para você, e você não faça. Eu fiquei triste, abatido, cabisbaixo. E eu então não perdi o temor de Deus e nem culpei o Senhor. Preste atenção. Mas eu fiquei parado um tempo. E esse tempo que eu fiquei parado, eu podia com certeza perder a minha salvação. Eu podia com certeza, louvado seja Deus, estou contando isso para você, amado, você talvez está numa situação dessa, e você está aí no canal, você pode voltar ao primeiro amor. Deus, como Ele é um Deus de misericórdia, mesmo que eu fiquei afastado 4 anos, alguém pode me criticar, não tem problema que você me critique, não tem problema que você possa falar, eu não tenho nada com o que você pensa. Eu tenho o que o meu Deus pensa. No tempo que eu fiquei 4 anos fora, eu podia morrer e ir para o inferno. Mas o Senhor, quando Ele tem obra na vida da pessoa, Ele protege, Ele guarda, Ele cuida, porque eu não perdi o temor de Deus. Aonde que eu passava, as pessoas amigas que vão ver esse vídeo, eles chegavam e diziam para mim com alegria muito grande: a paz do Senhor, mesmo afastado do caminho do Senhor, a paz do Senhor. Isso foi no ano 2000. Eu sei que várias pessoas podem até me criticar, mas o meu Deus não. O meu Deus me protegeu, o meu Deus me guardou, Ele me livrou de vários tipos de morte, para que eu hoje pudesse estar aqui dando testemunho. A Bíblia fala que o próprio Deus, Ele testemunhou pela vida de Jó. O próprio Deus, Ele deu um testemunho sobre o procedimento de Jó. Mas eu estou dando um testemunho para você, para que você não pegue esse para você, mas que você possa fazer o bem e voltar-se para o caminho do Senhor. Eu vou estar terminando. Nesses 4 anos que eu fiquei parado, todo domingo eu ia para a casa do Senhor. Todo domingo eu estava na casa do Senhor. 1 hora de culto. 1 hora eu estava no culto. De 8 às 9. Eu vou contar aqui, amado. Talvez, eu sei que na época que eu fiquei fora, eu morava num lugar bem distante daqui. Eu estou no Rio de Janeiro, em Campo Roxo. E quando eu retornei para a localidade que eu fui criado, voltei sem o meu filho. E quando nessa perca eu perdi muita coisa, esperança. A única esperança que eu não perdi foi do meu Senhor. E sabia que se eu morresse naquele período de 4 anos, eu não ia entrar no reino de Deus. Aí então Deus, com a sua misericórdia, depois de 8 meses que eu voltei para minha localidade, Deus leva um homem de Deus na minha casa. Pastor Alexandre Santana, talvez ele vai ver esse vídeo. O diácono Cláudio, que hoje é pastor. Eles chegaram na minha casa, conversou na minha garagem comigo, nem mandei entrar, mas conversaram. E eu falei para eles: olha, meu coração está partido,
Eu sei que se eu morrer eu não vou entrar no reino de Deus, mas eu não perdi o temor de Deus. Eu continuo com o meu temor. Só não quero mais um compromisso. Louvado seja Deus. Eu estou falando sobre o sepultamento do filho. Eu não quero compromisso mais. Eu quero ficar da maneira que estou. E aquele pastor jovem, ele me abraçou. Talvez vai chegar até ele esse vídeo. Ele me abraçou. Junto com o Claudinho, que hoje é o pastor, já com o Claudio. Eles falaram, pastor Hamilton, na época era presbítero, vamos para lá, vamos para a casa do Senhor. E Deus vai te renovar, Deus vai te restaurar. Manda esse vídeo, pessoa que está vendo, para jovens, para o jovem ele sentir que ele é importante para Deus. E eu falei, pastor, eu vou para o culto de domingo. Mas eu não quero que ninguém faça apelo, porque eu sei que se eu morrer eu não vou para o céu. Eu vou para o culto domingo. Os domingos, 1 hora de culto. O dia que o Espírito Santo entrar no meu coração, tinha 4 anos, aí ficou 8 meses, eu fiquei 4 anos fora. E quando um dia, amado, que eu estava naquele culto ali, lá na Vila Estradeira, na rua Guimarães, louvado seja o Senhor, pastor Alexandre Santana, o Espírito de Deus, ele falou através de uma revelação forte comigo. Eu não vou contar o testemunho todo, porque é grande. Isso foi em 2004 já. Esses 4 anos, se Deus não cuidasse da minha alma, eu poderia morrer sem Cristo. Foi o que aconteceu com Jó. Jó, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a esperança, ele não perdeu a comunhão com Deus, ele continuou clamando ao Senhor. Ele disse lá em Jó 42, eu sei que tudo posso e todas as coisas estão sob o teu controle. Aí quando eu fiz 4 anos, o Espírito Santo de Deus, ele entrou no meu coração. Ele renovou as minhas forças. Ele renovou como a águia. Ela sobe no pináculo da montanha. Ela começa a bater as penas, está no livro de Isaías. Ela começa a bicar as penas. Ela arranca as penas todas. E depois ela arranca as unhas. E depois ela bate na pedra. E ela perde o bico. Assim foi a minha vida com Deus. Deus, então, eu fiquei ali naquele tempo, naquela casa, naquela igreja pequena, era uma igreja pequena, humilde, simples, mas existia amor. Todo o povo que estava ali, eles me conheciam, eles me respeitavam como um servo de Deus, e em uma hora aquelas pessoas me abandonaram, eles me abraçavam e diziam, presbítero, estamos contigo. Eu me emociono quando falo isso. É a perda de um filho. Sepultar filho é muito ruim. Mas quando nós não perdemos o temor de Deus, o Espírito Santo ele vai tratando. Eu estou falando para pessoas aqui, você que está comigo nessa live, você possa entender. Aí daqui o teu choro, ele vem pela noite. A alegria vem pela manhã. Depois de 4 anos, estudando a palavra de Deus, caminhando na palavra do Senhor, todo domingo estava no culto. Eu aconselho você, amado, que está afastado, que você vai para o culto, mesmo que seja só uma vez na semana, mas não deixa de ir, porque através da palavra de Deus, o Espírito Santo vai fazer uma obra na sua vida.
Através desse estudo hoje da escola dominical, através dessa conversa que eu estou tendo aqui nesse canal, eu tenho certeza que muitos jovens, eles possam começar a pensar em valorizar o teu pai. Valorize o teu pai. Estou falando para o jovem agora. Valorize teu pai. Valorize o amor da tua mãe. Se achega para o Senhor. Busque a Deus. A Bíblia fala: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Nesse instante da escola dominical, eu estou falando com pessoas aqui que talvez estão na situação em que eu estive em 2004. Mas eu acredito e creio que através dessa palavra, desse estudo da escola dominical, você pode se aproximar do Senhor e fazer o que eu fiz. Me afastei, mas não perdi a minha promessa de Deus. Eu não perdi o temor de Deus. E o temor de Deus, ele é o princípio da sabedoria. Se você que está comigo nessa live, se você quiser tomar uma decisão para Cristo, busque ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Eu estou falando, amado, sobre o sepultamento de um filho. Por isso que eu entrei nesse detalhe acerca desse estudo. Porque sepultar um filho é muito triste. Mas Jesus foi o que venceu a morte. Pelo pecado do homem, o homem entrou na morte. Mas por Jesus, nós recebemos a salvação. Não tem mais tempo de falar, porque o tempo já está passando muito. Tem 36 minutos de vídeo. Vou falar somente agora a conclusão. Vamos falar aqui do tópico do número 3 do tópico, porque nós estamos estudando. Quem quiser ficar no vídeo vai ficar, quem não puder ficar não tem importância nenhuma, depois ver. Vigilância, proximidade, exemplo. Essa história do problema moral na família de Davi. Oh, meu Deus do céu, estou errado, vamos estudar aqui errado. E aqui errado. Tópico 3. O tópico 3, o número 3 do tópico 3. Mantenha a esperança. Vimos que é saudável manifestar-se a emoção própria do período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalônicos capítulo 4, versículo 13. É preciso levar em conta que o período do luto dure em média 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável. Esse cuidado é coerente com a fé cristã, que proclama a esperança da vida, porque nosso Senhor ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. Portanto, a palavra de Deus traz consigo e conforto para a alma enlutada. 2 Coríntios capítulo 1, 3, 5. Um dia brevemente estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo. Somente com a pessoa que partiu em Cristo. Conclusão. Sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma